Em complemento ao último vídeo, cujo título era Tema Crucial, eu quero explicar o que é o milênio. O milênio é uma era vindoura, porém ainda não é a eternidade. Ou seja, é um espaço intermediário entre a era atual e a era eterna, porque é um processo necessário para que a Terra passe por um período de restauração, para preparar a Terra para que ela receba a nova Jerusalém, para a partir de então começar a era eterna. Então, quais são as restaurações que ocorrem na era milenar? A restauração das dimensões do reino que foram perdidas no Éden. A dimensão do governo, porque como Adão e Eva perderam o governo sobre a terra, na era milenar, Cristo e a igreja retomam o governo após vencerem a batalha do Armagedon, derrotar o anticristo, aprisionar Satanás com todos os seus demônios, para então começarem a governar as nações, a terceira dimensão do reino. Então o milênio restaura o governo, começa a restauração das nações. Por quê? Porque nós vemos lá nos profetas que as nações começam a ter uma qualidade de vida melhor, elas viverão mais. Isaías 65 diz que aquele que morrer aos 100 anos será jovem nesse tempo. Por quê? A longevidade de vida começa a aumentar. Note que ainda há morte, porém, elas viverão muito mais, porque a morte só será extinta na eternidade também para as nações. No milênio, a igreja já está imortalizada, glorificada e já governa com Jesus sobre as nações. Então nós vemos a restauração do governo em Cristo e a igreja, a restauração das nações que estão tendo longevidade de vida e a restauração da terra, dos animais, porque nós vemos lá nos profetas que naquele tempo o leão ele comerá com o boi, uma criança colocará a mão na toca de uma serpente e nenhuma peste lhe fará nenhum dano a essa criança, porque a terra também está sendo restaurada. Então, essas profecias que nós vemos lá nos profetas, os povos indo adorar em Jerusalém, Isaías 2, Miqueias 4, final de Zacarias 8, diz que os povos olharão uns para os outros e dirão: eia, subamos a Jerusalém para adorar ao rei. Isso só vai se cumprir na era milenar. Então, esses povos, esse diálogo está falando das nações que estão indo para Jerusalém adorar a Jesus, que assumiu o governo sobre toda a terra, retomando o governo de Adão, do primeiro Adão, porque Jesus é o último Adão, e ele está governando sobre toda a terra. E as nações estão indo lá para adorar ao rei. Lembrando que a igreja já governa com Jesus como corregente. E quem é que vai ministrar as nações? Quem é que vai ensinar as nações a lei do Senhor quando elas irem a Jerusalém? A igreja, né? Nós vemos lá em Apocalipse que no final do milênio, Satanás será solto. Deus permitirá que ele seja solto para provar o coração das nações da era milenar, já que elas viveram numa época de paz, sem guerras, né? Então, o coração delas precisa ser provado. E é por isso que o diabo, durante o milênio, não será ainda destruído, porque o Senhor vai permitir que ele seja solto para provar o coração das nações que nasceram durante a era milenar, para saber quais delas entrarão para a era eterna e continuarão sendo nações eternamente. Então a Bíblia fala que quando ele for solto, ele vai incitar muitas nações que seguiram a Satanás para cercarem o acampamento dos santos. Olha só, acampamento dos santos. Que acampamento dos santos é esse? Jerusalém, porque Jesus já está governando e a igreja governa com ele. Lembra que Apocalipse 3:21 diz que aquele que vencer, né, o Senhor vai compartilhar do seu trono com aquele que vencer? Jesus já está compartilhando do seu trono. Por isso que Jerusalém é o acampamento dos santos. E as nações que seguiram a Satanás vão se rebelar contra o acampamento dos santos, que é Jerusalém, né? Mas nós vemos ali que essas nações serão destruídas e agora sim, Satanás e todos os demônios serão julgados e agora sim, na era eterna, lançados no lago de fogo. Então, o milênio serve para restaurar a terra, o governo
as nações, mas também serve para criar um lapso temporal entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, onde a primeira ressurreição, que aconteceu antes do milênio, ressuscitou somente a igreja, para que durante o milênio a igreja esteja glorificada e reine com Jesus sobre a terra. E é claro, nesse tempo ela tem pleno acesso aos céus. A igreja sobe aos céus porque ela está glorificada. Em Apocalipse, João vê a igreja lá nos céus, no mar de vidro, porque ela sobe e desce, ela está glorificada. E depois do milênio, depois do governo da era milenar, ressuscitam todos os outros povos, os restantes dos povos, ou seja, das nações, daqueles que não foram levados à fé, daqueles que não tiveram a chance de crer, e daqueles que foram levados à fé, mas não conseguiram ser aprovados, não foram aprovados e não ressuscitaram de forma gloriosa e vão ressuscitar junto com as nações. Então, o milênio serve para intermediar as duas ressurreições, a primeira da igreja vencedora e a segunda ressurreição das nações após o milênio, para dentre as nações separar os bodes das ovelhas e ver quem das nações, mediante as obras, já que elas não tiveram oportunidade de crer, mediante as obras, sejam absolvidas pela igreja que um dia julgará o mundo, para que elas entrem e sejam eternamente os povos não glorificados, que a igreja governará com Jesus eternamente, desde a capital do governo, a Nova Jerusalém, que descerá sobre a terra e será a sede desse governo sobre todas as nações da terra, cumprindo-se Apocalipse 5:10, que a igreja reinará sobre a terra. Lembrando que se tiver eleito, aquele que foi levado à fé, que teve a oportunidade de crer em Jesus para reinar com ele, mas foi reprovado, se ressuscitar na segunda ressurreição, ele não tem como ser julgado como nação, com a régua de nações, não. A régua dele vai ser de eleito, a medida vai ser muito maior e ele já ressuscita para a condenação. Porque se ele não ressuscitou na primeira, ele já está condenado e não tem como ser nações. A absolvição na segunda ressurreição haverá somente dentre aqueles povos que não foram alcançados pelo Evangelho, dentre esses, né? Então o Senhor sabe julgar a cada um conforme o que recebeu e conforme aquilo que não recebeu, porque o nosso Deus é justo. E ele não vai lançar pessoas que não tiveram oportunidade de crer nele ao lago de fogo. Então eles não serão lançados no lago de fogo. Serão igreja? Também não. Porque ser a noiva do Cordeiro, ser glorificada, entrar na Nova Jerusalém, só mediante a fé em Cristo, e não há outro caminho. Por isso existe o meio termo, por isso existem as nações. Por isso Apocalipse 2:26 diz que aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, falando para a igreja, eu darei autoridade sobre nações. Existe uma outra dimensão de salvação, né, na qual hoje em dia muito pouco se fala, porque foi uma doutrina, né, que por conta da exegese católica romana, que creu no amilenismo, ensinou o milênio simbólico, e a vertente protestante absorveu isso no século XVI, na Reforma, trouxe isso ainda consigo, tirou essa dimensão das nações, né? E aos poucos o Senhor está restaurando essa verdade que sempre foi crido e sempre foi pregado pela igreja primitiva. Basta ler os livros dos filhos dos apóstolos, né? Aqueles que sucederam os apóstolos até a segunda geração deles, né? E nós vemos que eles criam que a igreja governará com Jesus uma outra dimensão às nações. E conhecer isso é importante, porque isso chama a responsabilidade da igreja para ela entender por que a porta é estreita, por que aquele que é levado à fé tem muito mais rigor para ele conseguir ser salvo, porque ele tem que apresentar frutos. Se ele for árvore infrutífera, ele vai ser condenado, porque a régua, a medida será muito maior, porque a ele foi dado uma condição maior para vencer o pecado. A ele foi dado, né, o direito de crer em Jesus, né, a oportunidade de crer em Jesus e de ser morada do Espírito Santo, para ele ter poder para vencer o pecado, diferente daquele que nunca teve oportunidade de crer. Então o Senhor não vai ter a mesma régua para um cristão que recebeu o Espírito e mesmo assim não buscou vencer o pecado, do que uma pessoa que não tinha esse poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Então o grau de exigência vai ser menor. E é claro que também vai ter
condenação dentre as pessoas que nunca ouviram do Evangelho, porque afinal de contas, não é preciso ter fé em Cristo para saber que matar, roubar, adulterar é pecado, né? Então, pessoas que vivem uma vida de impiedade, mesmo não crendo no Senhor, a lei da consciência os condenará, porque infringiram as regras que o Senhor colocou em todo ser humano. Então, haverá, sim, condenação dentre as nações. Porém, o nível de exigência será menor para, por exemplo, outros pecados, como mágoa, por exemplo. A um cristão não tem como eles entrar no reino com mágoa, porque ele sabe que se Cristo um dia o perdoou na cruz, ele precisa perdoar da mesma forma que ele recebeu esse perdão. Mas é aquele que nunca ouviu falar de Jesus. Ele não sabe disso. Então, de repente, uma mágoa, né, justa, dentre as nações, ele pode ser salvo para ser nações do reino, não igreja, mas ser nações. Mas para um eleito, não. A mágoa condena, sim, eternamente, né? Então, vemos que nosso Deus é um Deus justo. Enfim, resumidamente, é para isso que serve o milênio. Amém? Deus abençoe vocês.